Estamos de volta para a segunda parte da Comissão Executiva. O Conselho Europeu decidiu que a União Bancária Europeia só avança em 2014. A Alemanha conseguiu adiar por um ano o mecanismo que vai permitir restaurar a confiança no sistema financeiro. O dia foi longo, mas valeu a pena, pelo menos para a Alemanha. Estão criadas as bases para uma nova União Bancária Europeia que abre a porta a que os bancos possam refinanciar-se diretamente junto do BCE. Mas o processo só deve ser posto em prática lá para 2014, o que acontece um ano depois do prazo que tinha ficado acordado no Conselho Europeu de junho. Antes disso, no final do próximo ano, deve estar pronta a supervisão bancária, o que vai ao encontro das pretensões da Alemanha. A base legislativa para este ponto vai estar pronta até ao fim do ano. Ainda assim, em 2013, o Banco Central Europeu deverá definir em que condições vai funcionar o mecanismo. No final do primeiro dia do Conselho Europeu, a chanceler alemã estava satisfeita e desvalorizou o atraso. Ich will nochmal sagen, das ist sehr ambitioniert, schon mal den Rechtsrahmen jetzt durch die Finanzminister schnell erstellen zu lassen. Und ich finde, wir sollten die Märkte nicht enttäuschen, indem wir dann immer wieder zu kurzfristige Angaben machen. Die wichtige Botschaft ist doch, es wird eine Bankenaufsicht geben. Sie soll eine Bankenaufsicht sein, die den Namen auch verdient. Und sie muss funktionsfähig sein, bevor wir über die Rekapitalisierung von Banken sprechen können. Il y a eu un accord, qui est un bon accord hier, de calendrier, de prise en compte de l'ensemble des banques et avec une volonté de mettre en place progressivement les mécanismes. C'est un bon accord, donc il faut le prendre comme tel. O presidente do Conselho Europeu preferiu sublinhar os progressos alcançados e não o atraso. The urgent element now is setting up a single supervisory mechanism to prevent banking risks and cross-border contagion from emerging. And that's why the European Council called tonight for swift progress, with the objective of agreeing on the legislative framework by the 1st of January 2013. Mais um passo para ultrapassar as divergências sobre o novo regime de supervisão e união bancária que vão permitir uma maior confiança entre os bancos europeus. É este o tema da segunda parte da Comissão Executiva. Alexandra, comecemos pela questão política. Estas decisões da União Europeia fazem-me sempre lembrar uma frase do Raul Solnado: faz que anda, mas não anda, porque é muito urgente avançar, mas depois fica tudo para 2014. As eleições alemãs calculo que sejam aqui um ponto central neste adiamento. É verdade, quer dizer, portanto, aí realmente o que assistimos no Conselho Europeu foi um braço de ferro entre aqueles que queriam fazer que anda, queriam fazer andar, utilizando a frase que, no fundo, era o François Hollande, também o Mariano Rajoy, portanto a Espanha, também a Itália, e do outro lado a Alemanha, com os países do Norte, a impedirem que esta ideia andasse. Basicamente por causa penso eu, também por causa do calendário político alemão. Mas porquê é que, no fundo, há uma urgência tão grande na implementação desta entidade supervisora europeia? Porque, basicamente, a entrada em funcionamento desta entidade é vista como um pressuposto para que os bancos com dificuldades financeiras se possam recapitalizar junto do mecanismo europeu de estabilidade. E daí que a Espanha, sobretudo, pela situação dos seus bancos, tenha uma grande pressa em que este mecanismo possa ser posto a funcionar, que possa entrar em funcionamento logo no início de janeiro de 2013. O que foi defendido, aliás, pelo presidente francês. Chegou-se a uma solução de consenso, que é que o mecanismo, esta entidade de supervisão europeia, que já existe, mas com menos poderes, aliás, está atualmente sediado em Londres, e pelos vistos agora vai passar-se para a égide, que também é um desenvolvimento que devemos relevar. Vai passar para a égide do Banco Central Europeu, não sei se a sede também vai passar para Frankfurt, o que coloca também alguns problemas entre a divisão daquilo que é a política monetária e aquilo que é a supervisão, mas realmente o que aconteceu é que se chegou a uma solução de consenso. Portanto, vai existir juridicamente no início de 2013, mas só vai começar a funcionar em 2014, como aliás resulta das palavras que foram ditas. Mas eu penso que, em bom rigor, este Conselho Europeu teve duas más notícias. Uma é este atraso. Por outro lado, é que fracassou uma ideia que me parecia muito mais importante para resolver a transmissão que existe
entre a crise da dívida soberana, a correia de transmissão que existe entre a crise da dívida soberana e a crise bancária, que era a criação de uma espécie de fundo europeu de garantia de depósitos, ou até de fundo europeu para a resolução de problemas de solvência de bancos. E isso fracassou. E fracassou fracassou porque os alemães não deixaram. E fracassou quer isso, quer uma outra ideia que foi proposta pelo comissário que trata destas matérias, que é um comissário francês, salvo erro, Michel Barnier, que era a de que, até se conseguir a criação do tal Fundo Europeu de Garantia de Depósitos, então haveria uma entreajuda, uma solidariedade entre os fundos nacionais já existentes. Não criou mesmo isso fracassou, o que me parece a mim que realmente é uma má notícia neste momento. Vítor Gonçalves, o que é que poderia mudar na regulação europeia com esta superestrutura de supervisão, na prática? Bem, do ponto de vista do funcionamento do sistema financeiro, seria para países como Portugal, Espanha, Grécia, Itália, Irlanda, extremamente benéfico, na medida em que a percepção do risco destes países para os investidores seria muito mais favorável. Isto é, porque haveria, digamos, uma partilha, a percepção de uma partilha do risco por várias instituições e não apenas pelas instituições nacionais do país em causa. Por isso, o não se ter avançado já em 2013, realmente, avançando-se apenas formalmente, penso que para nós foi uma péssima notícia e também só encontro explicação, pelo menos fundamental, no aspecto estritamente político e populista das eleições alemãs. Não vejo que haja outro tipo de razões. É mais uma vez um passo atrás na tal construção de uma Europa solidária, no sentido de uma entreajuda, e na construção de um espaço económico que os nossos pais pugnaram, pelo menos. E estamos a voltar atrás. Diogo da Silveira, os bancos portugueses poderiam beneficiar em termos de acesso ao mercado, um custo de funding mais baixo com esta nova entidade de supervisão? Resposta simples, sempre, sim. Com certeza, como disse o Vítor, é certo que tudo o que cria maior união, maior partilha, harmoniza a visão do risco e, portanto, no nosso caso, como nós neste momento como país e os nossos bancos por estarem a operar no nosso país, essencialmente somos penalizados, com certeza que faríamos parte dos bancos a nível europeu que seriam mais favorecidos. Mas vamos tentar ver o lado positivo, tentar dar sempre umas notas positivas. Primeira nota positiva, avançou, mesmo assim. Pronto. Só avançou o jurídico e depois aí, mas avançou. Segundo aspecto também positivo, os mercados e a percepção do risco dependem muito da comunicação, ou seja, muitos aspectos são antecipados, diz como sabemos que são descontados. Vamos acreditar que, pelo menos porque já está comunicado, com aquele lado positivo alemão que é mais devagar porque será melhor preparado e, portanto, vai mesmo acontecer como deve ser, quando deve ser, vamos acreditar que os mercados já vão, portanto, retirar uma parte significativa do dito benefício simplesmente no anúncio, ainda antes da concretização. Terceiro aspecto positivo, será mais tarde, mas vamos acreditar que será melhor preparado, mais pensado. Nós temos vivido a nível nacional alguns temas que foram rápidos, mas nem sempre tão bem pensados como podiam ter sido. Aqui, positivo, vai ser bem pensado. Finalmente, retirava uma nota para o nosso benefício como país, que está ligado ao tempo, ou seja, neste caso específico, com algo já claramente decidido anteriormente, os grandes líderes europeus, e nomeadamente a Alemanha, o François Hollande também disse que concordava, não é? Ganharam tempo, porque entenderam que não ia acontecer nada de grave se ganhasse mais algum tempo. Eu espero que, quando nós tentarmos como país também ganhar algum tempo, ter um pouco mais de oxigênio para as nossas medidas, porque isto já é uma questão de oxigênio, eles sejam tão
compreensíveis como foram com eles próprios. António Gomes Mota, quando olhamos para aquilo que são modelos de supervisão, neste momento praticamente todos os bancos não têm operações nacionais, têm operações em vários países. A supervisão é grande parte feita por bancos neste momento, em Portugal, pelo Banco de Portugal, embora haja de facto uma coordenação, ou pelo menos uma troca de informações. Esse é o modelo atual. Este modelo assenta numa lógica de supervisão europeia. Como é que é possível regular 6 mil bancos ao mesmo tempo? Pois, é um desafio estimulante. Aliás, sobre este conjunto de medidas, eu gosto sempre de dizer que, quer dizer, continuamos um bocadinho com a lógica alemã, que nos vamos habituando, que trata sempre primeiro do pau e depois é que vem a seguir a cenoura. E o pau aqui, de facto, é a questão da supervisão. Eu acho que é uma tarefa de facto gigantesca, mas a visão que eu tenho sobre essa perspectiva é que, no fundo, em termos de recursos, de meios, etc., vão ser envolvidos o conjunto dos bancos centrais deste espaço. Portanto, não é algo que se parta do zero. Agora, o que se desvia, e isso parece-me positivo, é o foco da atenção, não país a país, mas para cada banco, em termos do conjunto das atividades que faz. E, portanto, desse ponto de vista, até acho que pode haver uma evolução francamente positiva. Agora, é naturalmente um desafio, porque é uma mudança de escala importante. De toda a maneira, o nível de supervisão tem melhores condições para funcionar se for nessa escala mais europeia. Faz sentido, e foi um tema que esteve em cima da mesa durante muito tempo, nomeadamente em termos nacionais, voltar a repensar num modelo diferente de regulação entre seguros, entre banca e em termos de mercado de capitais. António Gomes Mota. Isso é um assunto muito interessante, polémico. Temos, aliás, aqui um magnífico especialista nessa área e que eu recomendaria que a gente discutisse de hoje a uma semana. Muito bem, ficam então essa nota relativamente a essa questão. Não resisto a mostrar o livro Finanças da Empresa, uma edição Binomics de António Gomes Mota e também Cláudia Custódio. É um livro que por estes dias é particularmente importante para que todos possamos fazer contas na empresa, mas também pensando numa entidade bem maior, como por exemplo um país, e percebendo alguns dos dados que vão sendo divulgados por estes dias. Finanças da Empresa, um livro de António Gomes Mota, aqui está. Como há pouco dizia o Vítor Gonçalves, importante por estes dias. Obrigado. E os autores também. agradecem. E os autores agradecem, e nós agradecemos também por ter este livro que, como o próprio autor diz, não precisa de requisitos iniciais para ser lido. É o ponto final na Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. Agradeço a vossa presença, vemos-nos de hoje a 8 dias. Aproveite esta semana.